Oi, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Fiz do Meu Jeito. E todo especial, hoje a gente está fazendo a cobertura do Connect Autismo aqui em Fortaleza. E vai passar por aqui muitas pessoas super especiais, dedicadas na comunidade do autismo. E para estrear aqui o nosso evento, a nossa transmissão, eu tenho aqui a maravilhosa Fátima Dequan, né, que é mãe, é jornalista da comunicação, é super engajada, né, na comunidade, na causa. E ela vai conversar com a gente hoje. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Oh, obrigada, Tati. Muito obrigada pelo convite. É muito alegria estar aqui falando com você. Eu sou Obrigada. sua fã, já posso falar. No meu começo, eu li muito seus artigos, acompanhei bastante os textos, li bastante artigo, a mania de profissional, né? Li bastante seus textos e foi muito esclarecedor para mim na época. Que bom. E ainda é até hoje, né? Textos obrigada. super ainda aí atualizados, a Fátima super escreve. Gente, acompanhem ela. Bom, eu vou começar pedindo para você se apresentar, que eu tenho certeza que tem mais credenciais que você queira falar. Qual que é o seu momento agora? Como que tá a Fátima de hoje? Eu vou voltar lá no passado, mas eu quero saber da Fátima de hoje. Olha, Tatiana, a Fátima de hoje é uma mulher de 63 anos, com uma bagagem, numa fase tão boa, tão calma, de tanta tranquilidade que eu não tive durante algumas décadas, né? No tempo de luta para ajudar o meu filho a caminhar no espectro do autismo. Então, hoje em dia, eu acho que eu estou conseguindo aproveitar tudo aquilo que por muito tempo eu não consegui, com calma, com tempo, muito tempo para mim, para fazer as coisas que eu gosto, seguir estudando, seguir ensinando como professora de curso de habilidades sociais, seguir passando para as pessoas, para as famílias, principalmente no Brasil, que é um lugar onde ainda faltam políticas públicas para se conseguirem, né, o que é tão importante para o desenvolvimento dos autistas. Então, dá esse toque de esperança, trazer um conhecimento que eu adquiri na Europa, vivendo lá quase 40 anos, e trazer tudo isso para aqui. Isso me faz muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bacana, muito bom. Mas nem sempre foi assim, né, Fátima? Não 27 foi. anos atrás, né, que é a idade do Edinho hoje, 27 anos, como era? Porque, imagina, hoje a gente vive numa bolha cheia de informação, a gente está meio protegido hoje, né? Isso. Mas há 27 anos atrás, como era? Olha, era um nada, era aquela coisa de a gente não ver autistas na rua, porque eu acho que os pais deixavam em casa para não incomodar, para não serem incomodados, e porque era um tabu ter uma criança com deficiência. E isso não cabia na minha cabeça, na minha mentalidade. Eu achava que sempre disse isso, essa frase, né, que todo mundo diz, lugar de autista em todo lugar. O lugar de autista é onde ele quiser estar, eu precisar estar. E eu levava o meu filho, com toda a dificuldade do nível 3 de suporte, eu levava para as ruas, eu levava à igreja, eu levava comigo para todos os lugares. Ele não era sempre bem-vindo, então tinha muito preconceito. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma péssima mãe, uma mãe que mimava o filho. E é lamentável, porque a gente sabe que isso hoje em dia ainda existe. Sim. Mas pelo menos estão se falando mais. E naquela época não tinha nada, Tati. Não tinha tanto congresso, palestras como hoje em dia, como isso aqui de hoje, um lugar onde tantas pessoas com conhecimento vêm distribuir esse conhecimento. Naquela época eu corria atrás das informações. Você foi desbravando. Eu fui desbravando. É como o pessoal diz, você foi uma desbravadora. Eu falei, era o único jeito, era isso ou ter o meu filho em casa, aceitar, né, que era aquilo e pronto. E nesse desbravamento, qual foi teu maior desafio, assim, enquanto mãe, enquanto pessoa também? Porque eu acho que tem momentos que choca também, né? Como pessoa, a reação das pessoas se fala,
não precisava, independente se é meu filho ou não, né? Sim. Então, como pessoa, a gente também é impactado, mas como Muito. mãe, isso é o dobro, O né? triplo. Então, qual foi o teu maior desafio nesse desbravamento? Olha, foi muito desafiador porque eu sou uma pessoa sensível, naturalmente sensível. E eu busco, sempre fui assim de criança, e até hoje eu busco ver o melhor nas pessoas, sem muito julgamento. O julgamento faz parte da vida, né, do ser humano, mas sem aquela coisa de já pensar o pior antes de procurar ver o melhor. Mas aí comigo, com o Edinho, era o contrário. No período mais difícil da gente, aonde chegávamos, ou era um olhar total de pena, que eu também não achava muito legal, Sim. ou era de, sabe, de aquele olhar feio de que você está fazendo aqui, por que você traz um menino, né, como ele para aqui não é o lugar de vocês, tudo no olhar a gente sente. E quando a discriminação é com a gente, já é horrível. Quando é com o nosso filho, é pior. Porque o filho, Mais, né? ele multiplica todas as emoções de uma mãe. A alegria, a tristeza, o sofrimento. E quando faziam isso com ele, e ele na época nem se dava conta, ele estava ainda muito, né, no altos dele, isso doía demais em mim. Eu precisei aprender a lidar com isso, a sobreviver a esse preconceito e a reverter, a entender que todo mundo está num estágio quase que espiritual na sua vida. Tem pessoas que nunca ainda não conseguiram entender que existe uma razão para que todo mundo seja como é. Então, eu entendi que essas pessoas também tinham as razões dela para não entenderem a minha, meu filho, e eu consegui manter essa distância numa boa, sem deixar isso entrar mais dentro de mim. Foi também um processo, né? Sim. Como foi no período, o diagnóstico? Foi com quantos anos? O que te deu o start para ir atrás do diagnóstico do Edinho? O start já foi bem cedo, porque o Edinho é o meu terceiro filho. Tá. Eu já tinha 2 meninas neurotípicas, sem autismo, então eu já notava um desenvolvimento bem diferente. No modo como ele evitava olhar nos olhos, como ele gostava de abraço, mas quando ele queria o abraço, porque ele se esquivava, já de bebê, ele se esquivava do colo, aquela coisa de colocar, o barulho incomodava demais a ele, ele botava sempre a mão nos ouvidos, ele tinha já as estereotipias, eu dizia, era o bebê que mais se mexe, era ele, e quando começou a andar, na idade típica, né, de um aninho e meio, e 1 ano, 2 meses, ele já andava na ponta dos pés, e isso, sabe, deu um estalo em mim, eu falei, isso não é um desenvolvimento normal. Mas aí eu levei ao médico, e o médico na época, os médicos não tinham o conhecimento também de hoje em dia. Não, a senhora não se preocupe, é um temporãozinho, tinha alguma diferença com as meninas, fica tranquila, vai dar tudo certo, é menino, aquela coisa toda. Sim. E eu sabia, porque a gente sabe. A mãe sente, né? Sente as limitações, o comportamento diferente, assim, repetitivo, restrito, ia aumentando, porque com a idade a gente vai reparando mais. Até que quando ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, não, 1 ano e meio, 1 ano e 7, eu falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito. Busquei outros lugares, outros médicos, e levou 1 ano, olha só. Era tão óbvio o autismo, mesmo assim levou 1 ano de exames clínicos para fechar o diagnóstico. Então, em 99, ele tinha 2 anos e meio, digamos assim, quase 3, é que veio o diagnóstico oficial de autismo severo, era o termo da época, o nível 3 de suporte, com um provável retardo mental, também era o termo da época, para deficiência intelectual. Porque ele não falava, ele não atendia comandos, ele não olhava quando a gente chamava, ele tinha
um comportamento muito atípico, sinais clássicos. É isso que eu ia comentar. Pelo que você descreveu, ele já tinha sinais muito clássicos Muito desde clássicos, pequeno, né? Desde bebezinho. Hoje em dia, qualquer médico, até um médico que não está, até um médico que não seja neurologista, vai observar que não é um comportamento típico. Mas na época era tudo muito primitivo, faltava muita informação. E foi ruim por um lado, porque eu podia ter começado antes. Por outro lado, foi me dando cada vez mais certeza de que ia ser difícil, porque eu ia ter que lutar contra muito preconceito, muita coisa. Falta de informação, Falta né? de informação, e isso me impulsionou a não desistir. Que bacana. E quando você recebeu o diagnóstico, para você foi um alívio, porque pode acontecer, tem mães que falam, foi um alívio porque eu achei uma resposta. Não no sentido assim, eu queria que meu filho fosse autista. Não, mas no sentido que eu achei uma resposta. Sim. Ou foi daquele outro jeito de falar, poxa vida, eu investiguei, mas não era o que eu queria, e agora? Foi mais um peso do que um alívio? Como foi, assim, receber o diagnóstico? Foi muito difícil, apesar de eu já saber que era autismo. Sempre tem aquele 1% de esperança de não ser. Porque se fosse, eu sabia que ia ser final e muito difícil. Se não fosse, aí eu ia viriam outras coisas, né, no meu caminho. Então, foi um alívio porque eu pensei, eu não estava louca. Todo mundo dizia, nossa, a senhora é muito preocupada. Eu não sou super preocupada. O meu filho é autista. Veio aquele alívio daquela coisa, eu sabia. E veio a certeza de que nunca nada mais ia ser igual. Nada, e não foi, né? Nada mais ia ser. Não que seja ruim totalmente, mas é diferente. A gente tem que mudar tudo que estava mais ou menos na cabeça, né? Que você pensa, filho menino, pequenininho, isso vai acontecer isso, vai para o futebol com o pai, vai fazer aquilo. Então a gente ressignifica esses sonhos, né? Mas foi assim, então foi um impacto grande e eu acho que essa certeza ela veio como um peso muito grande, uma dor, me deu o direito de eu sentir aquela dor, de eu sentir o sofrimento por não ter algo que eu achava que seria normal, a minha vida regular de sempre. Sim. E é claro... Você trouxe também algum adoecimento? Você adoeceu durante esse período? Nossa, muito. Eu fiquei clinicamente pelo menos 2 anos com depressão, tomando remédios, precisando mesmo de apoio. Eu fiquei deprimida e eu emagreci demais. Eu não conseguia comer, era como se eu não conseguia comer. Não é nem que eu não quisesse, não descia. E também era algo ligado à depressão. Sim. E eu fiquei pesando 48 quilos. Eu estava num período terrível e o Edinho ia piorando. Ele conhece a Fátima, ela é alta, um pouquinho mais alta que eu, então 48 quilos é muito pouco. Muito meu peso magro. Normal são 57, 58 quilos, né? Até 60 é o normal para 1,70. Sim. E eu pesava 48 quilos e eu estava mesmo acabada. Eu não dormia porque ele não dormia, então eu me sentia cada vez pior. E claro, se o físico não está bom, a mente não está, e vice-versa. Aqui não está bom, sim, a parte física não está boa. E aí teve um momento, sempre tem um gatilho, né? Sempre tem um momento em que a gente dá uma sacolejada. E não sei se foi Deus que eu rezava, sempre rezei muito. Apareceram pessoas na minha vida que me ajudaram demais, como um vizinho meu. Conta do vizinho, acho que é importante. Vou contar do vizinho. São as conexões, né? E o tema Connect. As coisas da vida, né? É incrível. Então, eu estava indo ao shoppingzinho, um shopping pequenininho, e ao mercado naquele dia. Tinha deixado o Edinho em casa com uma amiga e as minhas filhas. Fui comprar rapidamente alguma coisa, não lembro mais o que era. E, de repente, chega o meu vizinho, simpático. Sabe aquela pessoa cheia de energia, cheia de vida? Idoso já, nos seus 70 anos, uma simpatia. A gente tinha uma relação de vizinhos muito boa. E aí ele fala, Fátima,
E eu olhei assim, ele gritou, né? E eu olhei assim para o alto, ele era bem alto. Aí ele chegou perto de mim, olhou assim, como se estivesse zangado, não estava, porque o olho dele sempre sorria, e levantou o meu queixo, levantou assim. E aí eu me dei conta, eu estava andando na rua, né? Olhando para baixo. Eu estava dando todos os sinais de uma pessoa arrasada. Era isso que eu queria para minha vida. Né? E ele não falou mais nada. Aquele gesto dele foi: olha para cima, é assim. E ele segurou, apertou o queixo assim: é aqui, não é para baixo, é aqui. E aquilo me acionou um gatilho. Eu falei: eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer isso. Ao mesmo tempo, chegou o primeiro curso internacional de autismo, de orientação parental, na Holanda. Um curso intensivão, uma imersão de 5 dias úteis, né? E num hotel próximo à minha casa, à minha cidade. Eu falei: deve ser Deus, né? E lá eu aprendi, gente, eu aprendi que a gente tem que se cuidar. Se a gente não colocar máscara de oxigênio, né? Aquela coisa, aquela metáfora da máscara no avião, que primeiro a gente coloca na gente, depois na criança, não ia ficar bom para mim, não ia ficar bom para o meu filho e para a família toda. Sim. Né? Meu marido, acho que é importante para o pessoal escutar isso, porque já vê hoje, né? Você está em uma fase reluzente. Já muito. O Edinho já está, né, todo integrado, levou independente, levou no assim. aeroporto, dirige, trabalha, é contabilista, enfim. Mas quem vê hoje não viu todo o processo, né? Exato. E acontece muito, às vezes, quem não me segue, às vezes lê um texto isolado, pensa que o Edinho sempre foi o nível 1, né? Que sempre foi fácil, e nível 1 não é fácil também, né? Não é. Mas, enfim, aquela coisa de alguém que talvez não tenha esse conhecimento profundo. Sim. E eu penso, não, então eu tenho que contar a minha história sempre. Como foi difícil. Foram anos, pelo menos 15 anos, de muita dificuldade, para depois ir começando a melhorar. Bom, 12, 13 anos difíceis. E na adolescência, as chaves foram mudando, veio a comunicação social, que é a minha especialidade e que eu acho imprescindível no desenvolvimento dos autistas. A consciência, sabe? Não o condicionamento, mas a consciência através da comunicação de que determinadas coisas a gente não faz. Por quê? Porque isso e aquilo. Né? Não é sim ou não, faz ou não faz. É por que você não faz. Porque tem um motivo de não fazer. Exato. E o fazer tem que ter uma motivação. Exato. Né? Não vou fazer só porque alguém está me pedindo, mas exatamente. Tem que ter um envolvimento, né? Pensar, ajudar o meu filho a conseguir praticar autorreflexão, a pensar antes de falar. Sabe aquela coisa, aquela impulsividade que os autistas têm? Sim. De já ir falando, sincericídio. Então, dá uma pensadinha, aí pode falar, aí abre a portinha. Né? E eu concretizava muito para ele, porque ele era, como muitas crianças nível 3, e outras também, nível 2, 1, podem ser muito visuais, muito... Então, a gente concretiza muita coisa, evita figura de linguagem, concretiza. Mas, com o desenvolvimento, a gente tem que ir apresentando também esses desafios. Então, ir diminuindo o concreto e esperando um pouco mais daquele conhecimento abstrato. Então, por volta dos 15, 16 anos, ele começou a se interessar pela minha religião católica, né? Acreditar em Deus. E ele conseguiu entender. Imagina, né? Uma pessoa autista, todo mundo acha, não vai entender nada, ainda mais vindo do nível 3, porque religião é muito abstrato, não é? Né? Aquela coisa, não tem evidência científica, mas... Deus, né? Não onde a gente vê Deus, é coisa, né? do coração. Isso. Então, tudo isso, a teoria da mente, tentar entender, você não está vendo isso aqui agora, ou a pessoa não está falando uma coisa que ela pensa, mas pode ser que ela pense. Sim. Então, essas sutilidades que para nós neurotípicos são tão comuns, são tão automáticas. Automático, a gente não pensa, né, para fazer a coisa, já acontece. Filtro social. Sim. Filtro social é um presente
do neurotípico e que muita gente não se dá conta, mas é o E que às vezes faz nem a o gente próprio- sobreviver. Mas né, às vezes nem o próprio em sociedade. neurotípico usa o filtro social, Exato, né? exato, porque tem também, Sim, né, é um sim. espectro, né? Deixa eu te Mas- perguntar, durante essa jornada, você pensou em desistir, em jogar a toalha e falar, não, deixa assim, que não tem jeito, eu já estou esgotada. Teve esse momento? Olha, já me fizeram essa pergunta antes, eu fiquei pensando, eu pedi para pensar. Eu acho que foi a única coisa que eu não tive, foi vontade de desistir. Eu fiquei muito mal, como eu falei para você, mas é aquela coisa, você tá morrendo, se afogando e você tá querendo colocar o teu filho, né? Acho. Sim. Né? Você se Enquanto ele afoga, não mas estiver ele bem, não. eu não me Isso. afogo. Então, se eu cair, como é que vai ser? Se eu desistir, como é que vai ser? E aquela coisa, ele era o nível 3, e é o que eu sempre falo nos cursos de capacitação oriental também, parental, tem umas janelinhas, tem umas coisinhas que a gente tem que abrir, nós, os que estão ensinando, os cuidadores, os pais, os professores, a gente tem que observar. De vez em quando, o meu filho, eu reparava mais no meu filho, claro, porque era a pessoa que eu conhecia tão bem. Eu via flashes de possibilidades. Eu vi, assim, ele me olhava, aí ele olhava, sabe, daquele jeito meio fugaz, disfarçado. Falei, se ele faz isso, ele está consciente do ambiente. Se ele está consciente do ambiente, o que eu vou fazer? Era charada, né? Era charada. O que eu vou fazer para puxar mais tempo desse interesse dele? As motivações. Naquela época não se falava em hiperfoco, em motivação, em aba. Eram coisas que a gente usava, eu e talvez outras mães, intuitivamente. Porque a gente queria a atenção do nosso filho. E a gente já tinha aprendido como ela não vinha no nível 3. Chamando, brigando, castigando. Pegando o rosto, pegando, né? Eu já sabia o que não funcionava. Então, eu tinha que aprender o que funcionava. Então, esses pequenos investimentos, né, nessas coisinhas, esses flashes que surgiam de desenvolvimento. Aquela fração de segundo, né? E nas mães isso tem bastante, é uma fração que acontece muitas vezes ao longo do período, Acontece. né? É você olhar ali o potencial, ele aparece um segundo, mas é aquele um segundo que você precisa investir, né? Por exemplo, ele vinha me abraçar, mas ele não gostava que eu fosse abraçá-lo. Se alguém fosse abraçar, tipo, as irmãzinhas, vem cá, dá um abraço lá, um beijo, ele fugia. Mas, de vez em quando, ele gostava de abraçar. Ele abraçava as irmãs, me abraçava. Aí eu comecei a pensar assim, eu comecei a pensar do lado avesso. Eu comecei a pensar como ele. Se eu fosse ele, por que eu quero abraçar minha irmã agora? O que aconteceu? Aí eu ia buscar, sabe? É uma análise de comportamento. Sim, é uma análise funcional, é isso mesmo. O que está acontecendo nesse momento que ele está feliz, ele quer vir com a gente? Aí a gente tentava repetir ao máximo, sabe? As coisas estavam acontecendo para fazer esses bons momentos também serem mais comuns. As coisas para evitar e as coisas para reforçar. E isso aconteceu demais no dia a dia, né? No nosso dia a dia. E um olhar muito sensível, né? Você falou que é uma pessoa sensível. Isso um olhar muito atento, sabe? Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sempre falo para as mães, a gente levanta sempre a bandeira. Eu sou mãe, meu filho tem 2 aninhos, ele não está no espectro, pelo menos não tem sinal agora. Tá naquela fase, né, maravilhosa. Do não, se joga, sai rolando. Isso. Ele faz todas essas birras. Mas se a gente não estiver bem, que é o que você falou, eu tô aqui segurando meu filho para não se afogar, mas eu tô com só a ponta do nariz para fora. E enquanto eu não conseguir emergir mais, eu não consigo jogar ele mais para cima, né? Exatamente. A máscara de oxigênio. Como que você se cuida ou se cuidou durante esse período para dizer, não, eu vou me cuidar porque eu sou a fonte ali do meu filho? Como foi isso?
Olha, é tão importante essa pergunta, Tatiana, porque o autocuidado, tanto mental quanto físico, são tão importantes. A gente não pensa, a gente acha que diferença vai fazer? Eu, sabe, sair, peço para minha mãe tomar conta, ou enfim, dou um jeito e vou correr, ou vou malhar, vou fazer pilates, o que for. Mas faz. No final de uma semana, de um mês, aquele tempo para você faz diferença. Ou ao psicólogo, frequentar umas sessões de terapia. E tudo isso no final de um período faz sentido porque a gente se fortalece. A gente se fortalece mentalmente e o estar ao ar livre, seja uma caminhada, seja uma corrida. No meu caso, foi a corrida que eu retomei. Eu costumava correr, até mesmo antes das meninas nascerem, e depois continuei. Quando o Edinho chegou, eu parei tudo. Eu parei de dançar, eu dançava, eu parei de dançar, eu corria, eu parei de correr, eu escrevia, eu parei de escrever. Eu estava no intensivão de ajudar o meu filho, mas talvez prejudicando, porque eu não sabia ainda como. Eu estava com muito medo e eu estava defasada. Sim. No meu peso, né, fisicamente, mentalmente. Então, essa reviravolta, ela aconteceu com esses pequenos gatilhos, o curso de orientação parental e esse despertar para o autocuidado, para eu voltar a fazer as coisas que me faziam feliz. Aí eu lembrei, o que eu amava mais na vida? Dançar, correr, que era só para mim, né? Que era algo meu. Sim. Que eu não precisava dividir, compartilhar com ninguém. Se bem que dançar, né? A gente dança em grupo, mas muitas vezes você pode dançar em casa, sozinha. Enfim, põe a TV, liga uma música, né? E vai dançar. Tem maneiras criativas da gente fazer isso pela gente, né? E esse investimento também na minha saúde mental, de não me deixar abalar pelo que o mundo, as pessoas estavam pensando de mim, porque todo mundo, gente, todo mundo sempre vai pensar alguma coisa de você, sempre. Sim. Nós somos julgados a partir do momento que nascemos. O neném tem muito cabelinho, é cabeluda, ai, carequinha, né? O nariz, nasceu o nariz. a mãozinha. Exato, somos julgados no momento do nascimento, então a gente não pode deixar isso influenciar o nosso bem-estar. Nunca vai ser legal, vai incomodar, mas a gente tem que estar consciente de que todo mundo tem a sua vida, o seu lugar no mundo, a sua situação familiar, a sua situação financeira, a sua bagagem, a sua personalidade. A gente não pode se chocar com tudo que não é legal, que também pensam, falam sobre a gente. Perfeito. E tentar fazer o melhor possível, seguir enxergando o melhor em cada pessoa, porque todo mundo trava as suas batalhas. Sim. E às vezes até eu fico pensando no passado, eu e Edinho num parque, todo mundo olhando as outras mães como se ele fosse um bichinho. Elas não conhecem, elas nunca viram, né? Então, elas também têm outras lutas. Eu ficava pensando, se batalhas. elas tivessem um filho com autismo, elas iriam entender. Sim. Então, tudo bem, tá todo mundo, né, no seu lugar, tá tudo como deve ser. E isso trouxe muito conforto para mim, sabe, Tati? Muito, para a vida toda. Graças a Deus. Nesses momentos de você, porque como mãe, eu sempre coloquei também que eu preciso dos meus momentos, né? Então, desde que o John nasceu, eu tenho meu momentinho ali que eu não posso abrir mão. Que bom. Mas a gente vai com culpa, né? Tem a culpazinha. Então, vai com a culpa mesmo, que uma hora a vozinha dela mais alta, ela fica mais baixa, né? Exato. Isso acontecia também com você? De você, ou é meu momento, vou pra dança. Vinha a vozinha da culpa de, eu tô indo pra dança, tô deixando meu filho. Tem esse momento? No início um pouco, sim. É como se aquele hábito, né? Já há 4 ou 5 anos, quando eu comecei, né, a fazer tudo que eu fazia, eu pensava, poxa, eu podia estar com ele agora, tentando ensinar o ABC, tentando ensinar a falar. Eu falei, mas espera aí, se eu fizer isso por mim, aí depois eu tomo aquela ducha fria, eu fico animada, eu tenho mais vontade, na próxima sessão com ele, eu tenho mais vontade de fazer isso, sabe? Então, a gente tem que relativizar sempre que o nosso, né, aquela vozinha interna vem dizer, olha,
Não olha muito para você, você é a mãe, primeiros filhos, claro, primeiros filhos, mas tem que ter um lugar para a gente também. E uma vez eu escrevi um texto, ainda é atual, sobre os papéis da mulher, né? Não só da mãe do autista, mas da mãe também, o papel da mulher Sim. na sociedade. A gente carrega vários, de filha, de mãe, de esposa, Exatamente. no caso de mãe de uma criança com deficiência, de profissional. E a gente fica querendo ser perfeita em todos eles. Então, se a gente desistir da perfeição e ficar feliz com o máximo que puder em cada papel, né? Dar um pouquinho de atenção para os pais, dar atenção para o marido, dar atenção para os filhos, Sim. dentro das possibilidades. Vai ter dias que você talvez não consiga, né, fazer aquilo que seu pai e sua mãe estão pedindo. Sim. Porque você está precisando fazer para os seus filhos, mas temperar isso, deixando claro para todos que você ama, sabe? Que o amor está ali. Perfeito. Sabe? E eu acho que isso é muito importante para equilibrar essa saúde familiar, Sim. né? Eu gosto de trazer, e você é uma pessoa, né, pública, é ativista na comunidade, eu acho que é importante para outras mães escutarem que essa vozinha da culpa acontece com todas Com todo nós. mundo. A questão é Claro. silenciá-la, é continuar Sim. investindo. E olha como você está hoje, né? Isso. Como o Edinho está, a sua família. Se você não tivesse se cuidado, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, Inclusive, né? Tati, só para reforçar isso, nossos filhos, autistas ou não, crescem vendo, assimilando que aquele é o tempinho da mamãe. Isso. Os ajuda a esperar, porque era um problema do Edinho. Enquanto eu estivesse no mesmo ambiente que ele me sugava. Eu não podia fazer nada por mim. Ele não esperava, ele não sabia esperar. Isso também aconteceu, né, depois dos 12, 13 anos. Então, isso faz, inconscientemente, a gente está trabalhando para Dar um auxiliar, modelo, né? isso, Mostrar de para ele. paciência, de que vai acontecer aquilo que você quer, que a gente vai fazer, só que agora é mommy time, é a hora da mamãe. Espera a hora da mamãe e depois acontece. Então, isso também é educação. Eu Sim. acho que é uma forma de educar nossos filhos. Perfeito. Né? Como o tema é Fiz do Meu Jeito, eu não posso deixar de... Já é famosa, né, pelo Fiz do Meu Jeito. Não posso deixar de pedir para você falar algo que você fez do seu jeito para inspirar outras mães, para inspirar outras pessoas da comunidade. Ai, que legal. Conta alguma coisa, uma dica, uma orientação que você, eu, Fátima, fiz do meu jeito e eu recomendo. Ai, que bom. Falo para a câmera. Pode ser. Essa câmera aqui. Eu acho que o que eu fiz do meu jeito e que eu faço até hoje... O que eu faço até hoje é seguir a minha intuição. A minha intuição sempre foi muito forte, eu sempre deixei ela falar. E isso contra muitos conselhos bem intencionados que eu ouvi durante toda a minha vida, de pessoas muito queridas da família, amizade, e às vezes até conselhos profissionais. E eu colocava tudo isso no meu coração, todas essas informações que eu amo informar, amo saber, eu colocava isso dentro de mim, pensava, pedia a Deus para me dar uma luz. E eu acho que usar a minha intuição com bom senso, claro, sempre foi o meu jeito. Continua sendo o meu jeito. Acho que é isso. Ah, perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Você é um amor. Muito obrigada por isso, tá? Ah, imagina. Quero deixar um presentinho para você, que é um livro. Ai, que lindo. O Autismo Olhar 360. Muito obrigada. Eu tinha visto na internet. A gente passa aí pelo todas as áreas do autismo. Esse é o volume 1, aí tem o volume 2, que a gente complementa todas as áreas. Vou ler, vou fazer resenha, vou recomendar com toda certeza. Muito obrigada. Tá? Pode ter certeza. E parabéns por isso, pelo que você faz, trazer todas essas pessoas aqui com carinho de sempre. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Encontro vocês daqui a pouquinho no próximo episódio. Ficou bom? Ficou! Ai, que maravilhoso! Bom. Oh, você é um amor.